Olá pessoal, está começando mais um episódio do Fornada, o podcast oficial da Forno Santo, para você que quer conhecer mais sobre o mundo dos restaurantes e pizzarias. Saiba mais sobre a Forno Santo no @fornosanto no Instagram. A ideia desse podcast é viajar o Brasil, conhecendo os restaurantes e pizzarias que são referência, batendo um papo com o pessoal, entendendo a trajetória de cada um, as dificuldades, curiosidades. Bom, tem muito assunto e a cada fornada o cardápio muda e o papo segue. Olá pessoal, eu sou Wagner Milanese e estou novamente aqui com o Márcio, fundador da Forno Santo, mestre forneiro, autoridade em forno no Brasil. E hoje nós viemos na Leggera, em São Paulo, com o maestro André Guidon. Obrigado, André, por nos receber, abrir a casa, arrumar um espacinho na agenda aí que eu sei que é concorrida. Pois, concorreu até com a Copa, né? Até com a Copa. Primeiro o agendamento caiu um jogo do Brasil no meio. Não, legal, pô, obrigado. Honrado pelo convite. Estou muito contente aqui de estar com vocês. Legal, legal. André, o objetivo desse podcast, dessa conversa, é a gente viajar os lugares que são referência, pizzarias, restaurantes, e a gente não podia, de forma nenhuma, deixar de passar aqui, né? Acho que é a maior referência que a gente tem em pizza napolitana no Brasil. Certeza. E eu queria que você contasse um pouquinho de como isso aconteceu. Você é engenheiro de áudio por formação, é isso mesmo? Minha pesquisa está correta ou não? Não, pior que a primeira formação é desenho. Desenho. É, desenho. Engenheiro de áudio, depois foi uma parte da minha vida que eu trabalhei na empresa familiar do meu pai, e era uma produtora de áudio. Legal. Então eu acabei estudando também para poder estar inteirado ali e devagar a coisa foi desviando para isso aqui, né? Chegou na pizza. É. Você é um cidadão do mundo, né? Você já morou em alguns lugares. Já morei em alguns lugares. Conhece pizza de várias partes do mundo. Vários tipos de pizza diferentes. Só São Paulo já é uma viagem, mas você foi Paulo, além, né? Sim. Minha infância foi nos Estados Unidos. Minha mãe é americana. Ah, legal. E foi em Nova York. Eu sou de família italiana também. Meus avós eram italianos. Meu avô era queijeiro. Então ele fazia mozzarella e ricota lá em Nova York para os restaurantes italianos. Ele era da Sicília, minha avó da Puglia. E assim, foi parte da minha infância foi lá, até a família depois se estabelecer aqui no Brasil e tal. Então tem essa parte. E depois, antes de abrir a Leggera também, tive um período na Itália também, lá em Nápoles, para poder vivenciar um pouco mais antes de abrir a Leggera. Eu já tinha feito muitas viagens para lá, feito curso, estágios e tal, mas quando a gente decidiu que ia avante com o projeto Leggera... Mas você teve um encontro com a pizza napolitana, né? Você tinha uma experiência antes da pizza napolitana e depois. Como consumidor, a gente ia nos clássicos aqui de São Paulo, tal, como família e tal, e eu namorava ainda com a Cris, o Márcio conhece minha esposa, e a gente foi numa pizzaria dessas antigas aqui de São Paulo tal, e eu tive uma noite muito ruim de digestão. Não era um produto estragado tal, mas a pizza não digeriu. E isso posso dizer que faz pelo menos 20, se eu estou 16 anos casado, uns 22 anos atrás. Caramba. E aquilo foi o start do que é hoje a Leggera. Eu morava numa casa que tinha um corredor grande e eu andei a noite inteira com sede e pesado. Pesado. Falei, nossa, mas não é possível que não tenha uma pizza que digere. E aí começou toda a saga da pizza, até eu cair em Nápoles mesmo. A família da minha esposa é toda napolitana, então eles sempre falavam da pizza napolitana, até a gente fazer uma primeira viagem para lá, para fazer um pouco de imersão como turista mesmo, e culminar no que é hoje, né? Mas você fez um curso
lá em Nápoles, na VPN? Você chegou a cursar lá? Fiz, Você trabalhou lá? Ou nas pizzarias lá? Então, Como é que foi isso? na época, hoje a VPN é uma escola grande, tem sede, tem o curso lá dentro, tem os estágios lá dentro e tal. Na época a VPN era um escritório desse tamanho aqui, dessa salinha que a Se gente tivesse que colocar um forno, alguém tinha que sair, né? Não, Pra não caber tinha. o forno. Eles usavam uma escola, era como se fosse uma escola estadual, municipal, Tá. que eles tinham 2 fornos lá dentro. Era um inferno, era uma bomba, era um calor aquele lugar. E era perto da estação lá central. E o curso era lá, e à noite a gente ia para as pizzarias para estagiar. Legal. Tá, Quanto tempo foi? Quanto durou esse processo todo? Ó, esse curso que eu fiz foi 2008. 2008. 2008 foi quando eu fiz o curso. Eu já tinha ido algumas vezes para conhecer o produto e tal, depois eu fiz o curso em 2008. São 14 anos. E aí eu comecei a voltar, porque naquela época, o que acontecia? O pizzaria não era um superstar, que nem virou hoje. Nem lá. Nem lá. As figuras que a gente endeusa hoje, aí a turma endeusa Ídolos, né? ídolos e tal, aquela coisa, o cara tava lá com a cara no forno, você batia nas costas dele, batia papo a noite inteira com ele, entrava, ele te mostrava como é que eram as coisas, vem aqui então, trabalha um pouco comigo, e assim foi. Durante os anos, até chegar um momento que eu falei, preciso ficar um período maior, ficar um tempo maior dentro de uma pizzaria e tal, e aí fui fazendo isso. Nossa, deixa eu colocar o celular em... eu vi que apitou. Não tem problema. Não perturbe aqui. E aí, foi isso. Então, assim, foi uma coisa natural que hoje não existe mais. Eu brinco muito com as pessoas, eu acho que eu fui curioso antes. É difícil, às vezes a gente quer, até aqui no Brasil, às vezes a gente quer pegar uma pessoa que você vê que a pessoa está apaixonada e quer melhorar a performance dela, você tenta conseguir alguém para dar um estágiozinho, não. Não dá, hoje é mais complexo, porque tem muita coisa envolvida, não é só um estágiozinho e tal, e naquela época eu estava lá, tinha um monte de japonês em Nápoles, que eles trabalhavam em várias pizzarias lá, eu conheci um monte de japoneses, conheço eles até hoje eles têm pizzarias lá no Japão, afiliadas também da VPN, então era uma coisa um pouco mais... informal. Informal, a pizza não estava... A pizza era muito importante em Nápoles, mas ela não estava nesse pódio ainda, nesse período que ela vive, e eu acho que não vai mais sair, porque todo tipo de gastronomia ganhou uma importância muito grande. Sim. Quando se fala de tradição, quando se fala de produtos de qualidade, artesanais, que vão em cima da pizza, no caso aqui, né? Então, eu acho que não só a pizza, como outras cozinhas também estão passando por isso. A gente vê a própria gastronomia italiana está passando por uma reavaliação. Aquele jeito cantineiro da comida italiana que não existe na Itália, que aqui no Brasil ficou fixo, ela está sumindo também. E os restaurantes menores, mais como trattoria, osteria, tal, com pratos estão aparecendo, então... Estão se destacando. Eu acho que é um caminho sem volta da gastronomia geral de olhar para o passado, de como as coisas eram feitas, os produtos que eram usados, com técnicas talvez mais apuradas, mais estudadas, tentando entender o que era feito naquela época para se aplicar hoje. Até por uma qualificação maior hoje do público consumidor, tá falando? Isso já está virando clichê a gente falar, né? Que o consumidor está mais exigente, está mais exigente porque está mais informado. Tá mais exigente. Está mais informado. Mais viajado. É verdade. Nunca teve tanto programa de gastronomia na televisão. É verdade. Principalmente programas de viagem. O programa de viagem ele é mais interessante que o programa de gastronomia, efetivamente. Dentro do estúdio, na cozinha, né? Exato. Ele mostra muito mais. Porque no final, as pessoas estão assistindo televisão, mas elas não estão fazendo receita em casa. Sim. Quantos entretenimento. É entretenimento. Entretenimento. Quantas receitas você já fez que você assistiu na televisão? Então, aquilo é entretenimento. Então, quando você alia uma viagem onde o cara vai em loco provar uma especialidade, seja no Japão, na Turquia, na Itália... Ele vive aquela experiência. O cara vive a experiência pela televisão
ele, quando tem a oportunidade de viajar, ele vai tentar passar por aquela experiência. E eu acho que a pizza faz parte desse momento, que vive de conhecimento, volta às origens, tentar entender tecnicamente o que se fazia para poder se aplicar. E é exatamente isso. O pessoal buscando mais conhecimento, também se profissionalizando mais, né? Exato. Há 3 anos, né, eu estou à frente da área comercial da Forno Santo, e a primeira pergunta que a gente aprendeu, né, a fazer era assim, né? Que tipo de pizza você vai trabalhar para saber que forno que eu te apresento, ou a forma que, né, o que você precisa. Hoje a gente fala o que você vai fazer, qual que é a culinária, qual que é a receita. Sim. Porque a gente, né, além de ter fornos para restaurantes, para hosteliers, cada vez mais, vou abrir uma tratoria e tal, não sei o que, vou abrir outras coisas. E querem buscar, às vezes, a lenha, ou mesmo com o gás, mas um forno diferente, né? Isso é muito legal. Não, eu lembro quando a Legera, agora em 2023, completa 10 anos. 10 anos. Parabéns. Irá completar 10 anos, Show. Né? E eu lembro, a gente abriu aquele começo sempre um pouco tumultuado, com dificuldade e tal, porque, principalmente, imagina, 10 anos atrás, não tinha nada. Era... Tudo era mato. Era mato. Tudo mato. Então, assim, eu conheço o Márcio antes de abrir a Legera. Era mato. Era mato, não tinha nada, não tinha ingrediente, não tinha... Então era se vira nos 30, a turma que tá entrando agora tá nadando de braçada. Pessoa que abre e fala, não tô conseguindo, não tô acertando, é porque não entendeu que tá tudo mastigado para ela. Uhum. A dificuldade dela talvez seja até em outro ponto. Sim. Mas por que eu falo isso? Porque eu cozinhava no forno a lenha já quando abriu a Legera. Porque eu não tinha cozinha. Eu tive que abrir a Legera sem cozinha de apoio. Então eu usava o forno para cozinhar para tudo. Então uma série de coisas eu fazia ali porque eu não queria comprar nada pronto, industrializado. E foi um negócio muito legal. Eu lembro que até quando eu falei isso pro pessoal na Itália, até na Itália o pessoal falou, nossa, você usa o forno para assar isso, para fazer aquilo, Eu falei, faço, e virou até um negócio. Até hoje, quando eu vou lá, o pessoal fala, hoje vocês estão falando de cozinhar em forno, mas o André, 10 anos atrás, lá no Brasil, estava fazendo isso. Estava fazendo isso, A gente, é uma tendência. A gente tem um cliente, inclusive, vamos gravar lá, já está confirmado em janeiro, estamos gravando isso aqui em dezembro. Dezembro 22. O Casa Rios. Ele tem... Sim, o casal lá, o Rodrigo e a Giovana. A gente conheceu ele naquele evento ali no shopping. Muito legal. Falei com eles ontem para acertar essa gravação e eles fazem tudo lá na lenha. Na brasa, no fogo. Muito legal. É domar o fogo com uma alta gastronomia, né? Sim. Então, assim, é realmente uma tendência. A gente conversou com o Carlos Zopetti, ele falou, às vezes a gente fala de tendência, a gente pensa de inovações. Mas às vezes, no caso da pizza, a tendência é retrógrada, né? Voltar ao básico. Exatamente, né? A gente vê tanta coisa. Inventou-se tanta coisa que é melhor. Estão inventando a roda quadrada, né? Já está rodando. Mas Grande parte do nosso trabalho, cada um, é a gente, ao voltar às raízes, né? A gente encontrar os porquês das coisas e aí sim reencontrar esse fio da meada. Exato. Estava falando da VPN, né, de ser um lugar, né, tipo, um lugar pequeno, usava um outro espaço e tal. Hoje a VPN tomou um corpo muito grande. A gente viu, acho que foi o ano passado, o Dia Mundial da Pizza, não sei se é todo ano que eles fazem isso, mas que eles começa do Japão e vem 24 horas. 24 horas mostrando no mundo inteiro, afiliados, sim, parceiros. É todo ano. Começou em 2020. Não, 21, desculpa. 21. Não, começou em 2020. O ano passado foi a segunda. Foi o terceiro. Ano passado. Foi 20, 21 e esse ano 22. Desculpa, não foi a segunda. Eu já fiz duas, fiz 21 e 22. Legal. E ano que vem já, dia 17 de janeiro já tá certo também para fazer alguma coisa. 17 de janeiro já? É o dia... Dia mundial, né? É o dia mundial da pizza napolitana, que é
É o padroeiro do... Eles falam que o padroeiro do forno é Sant'Antuono, que é o padroeiro do fogo, que é o protetor dos pizzaiolos e tal. E aí eles escolheram o dia 17 para ser esse dia, né? Tudo é ligado com... Tem alguma coisa. Tem que vir da origem, é o que a gente estava falando, né? O Márcio acabou de falar de... Eles gostam de ligar muito... Eu brinco sempre que o pessoal é muito... lá eles adoram essas coisas de data, de superstição, de não sei o quê. Eles são muito ligados. A gente herdou muito disso, né? Sim. Ter uma cultura italiana forte no Brasil. Mas a gente estava falando da VPN global, toda essa força. E no Brasil, principalmente nesses últimos anos, vem também crescendo exponencialmente. Para quem não sabe, o André é o presidente da delegação AVPN no Brasil. Esse é o termo. Exatamente. A gente gosta de falar presidente da VPN no Brasil. Não, da delegação. Da delegação. A delegação é o conjunto de pizzarias afiliadas. Uma coisa que as pessoas acabam misturando muito, eles acham que eu sou o porta-voz, a voz, ou quem decide pela VPN no Brasil. A VPN ela é dividida em 3 frentes, né? Ela é dividida entre as pizzarias afiliadas, que ela nasce com esse escopo de defender e divulgar o patrimônio deles, histórico da cidade de Nápoles. A Vera Pizza Napoletana. Porque o problema que a gente sofre hoje no Brasil, eles sofreram nos anos 80, de usarem o nome indevidamente. Pizza napolitana. Exatamente. Aconteceu na Itália primeiro, e depois o problema se espalhou pelo mundo, porque na Itália se falava muito de colocar pizza napolitana escrito na porta de qualquer pizzaria para mostrar qualidade. Era o sinônimo. É o mesmo problema. É o mesmo problema que a gente passa hoje. Então ele nasce como uma associação de pizzarias, depois ela parte para uma parte de divulgação, seminários, não sei o quê, para depois virar também escola. Então o terceiro braço é a escola. E o braço mais forte hoje, por incrível que pareça, é a escola. A escola forma pessoas e essas pessoas elas viram afiliadas da associação. Então se cria uma robustez muito maior em cima do produto. Você vira uma... Então você forma... alimenta a cadeia. Exatamente, você alimenta a cadeia. Então, eu estava conversando agora mesmo com o Márcio, o sprint que deu de afiliados no Brasil depois que a gente começou a ter os cursos. Legal. Então foi muito legal. Então hoje a gente está próximo de 30 afiliados. É bastante gente. É bastante. Claro. É incrível e é espalhado no Brasil. É pouco, mas ao mesmo tempo é um número interessante. Hoje eu acho que é a 4ª maior delegação. 4ª maior? Acho que tem a Itália, é o número 1. Claro. Estados Unidos, Japão e Brasil. Olha o Japão aí. Não, o Japão lá em cima. O Japão tem mais de 100 afiliados. É mesmo? É incrível. Então a gente é quarto, muito quarto. Para chegar no terceiro tá muito longe. É muito legal você ver os japoneses trabalhando. Pô, é legal pra caramba. Metódicos, organizados. Organizados, O que você vê eles fazendo no sushi, eles estão fazendo na pizza em termos de organização e estrutura de trabalho. Fantástico. E aí a gente volta nessa questão do aumento da procura pela qualidade, né? Porque assim, começou a se ofertar mais cursos, mas ao mesmo tempo tem a procura, né? Hoje abre vaga para o curso, esgota em quanto tempo? O curso da VPN é 24, 48 horas, esgota. Esgota. Tanto é que a ideia é fazer um calendário um pouco mais robusto para 2023, porque 2022 a gente conseguiu acho que dar 1 ou 2 cursos. Aí veio pandemia, veio um monte de coisa. Não, mesmo em 22, tudo, a gente fez muito curso em 21, acho que foram 8, né, Marcos? Foi um monte. Caramba. Foram 8 cursos que as pessoas elas estavam desesperadas por conhecimento, estavam paradas, não sei o quê. Era o grande momento de capacitar, né? Final de 2020 já teve um curso. Final de 2020 teve o primeiro curso. 2021 teve 8 cursos. Esse ano teve 1 ou 2, se eu não me engano. Mas depois teve uma retomada tão forte, mundial, que ninguém tinha tempo mais para organizar e se dedicar ao curso. E a gente conversou muito agora nos últimos 2, 3 meses para organizar uma agenda
para 2023. Então a gente E quer ver se dá um começou- sprint forte de cursos ano que vem. E uma coisa que ajuda também começou a descentralizar, né? Antes era só São Paulo no mesmo lugar e Isso. agora teve curso no Sul, Teve né? curso no Sul e a ideia é tentar fazer uma coisa ou outra ainda. Demanda tem, né? Demanda tem. É que São Paulo acaba sendo o epicentro, porque os alunos é muito interessante. Eu dei curso para gente do Brasil inteiro. Eles vinham não só por causa do curso, eles gostavam de sair do curso e ainda ir nas pizzarias, conhecer e tal. Então, quando você às vezes dá num... Fazer o benchmark. Exatamente. Quando você faz num lugar que não tem tanto É só o que curso, fazer né? depois à noite, também tira um pouquinho desse turismo de trabalho, né? Porque no final o cara sai do curso, turma, vamos lá tomar uma cerveja, vamos lá conhecer a pizzaria tal, e acaba sendo o epicentro das pizzarias, independente do estilo. O cara vai um dia num dia na outra, não sei o que. O cara que vem lá, sei lá, do Maranhão. Vem, poxa. Entendeu? O cara vem com a cartilha inteira. A listinha do que Come uma vem, pizza, né? Aqui, outra pizza ali. Exatamente. Vai fazendo a Via Crucis, né? Porque ele quer vivenciar. Então, o curso em São Paulo, ele é interessante também por causa disso. Legal. Pro cara não ficar isolado sem... Ele precisa aproveitar o máximo possível. O cara se dedicou para poder pagar aquele curso, então ele quer uma imersão. E é bacana a gente ver as premiações que as pizzarias de São Paulo e as pizzarias napolitanas estão conseguindo, né? Em geral, no meio de todas as outras e no meio até de restaurantes, né? Essa pizza da nova geração, independente do estilo, ela vem sendo reconhecida bastante por essas premiações, pelos guias e tal. Independente do estilo, ela é sempre ou uma releitura de alguma coisa, ou uma reavaliação de um produto que já existia, ou uma coisa completamente nova. Mas ela nunca é o produto da década de 80 e 90. Não é Não, ela é sempre já uma coisa estudada, mas... O André, ele tem... A gente acabou entrando em outros assuntos, mas dentro da evolução da carreira dele e da passagem dele por Nápoles, ele teve um campeonato, né, que a pizza dele ganhou. Ganhou um campeonato lá em Nápoles. Lá em Nápoles. Lá em Nápoles, né? Na casa dos caras. E depois teve, né, a Leggera teve super reconhecimentos, várias vezes entre as 3 melhores e etc. Eu queria que o André falasse um pouco da trajetória dele e da Leggera. Essa trajetória foi 2014, eu fui para participar desse evento que virou as Olimpíadas Verratti. Ela foi um projeto embrionário entre a primeira Olimpíada, que foi em 2013, e depois eles fizeram o Pizza Fest em 2014, depois juntaram as duas ideias para criar o que é hoje as Olimpíadas da Pizza Verratti, que é essa que está tendo desde 2019, teve a pausa aí de 2021, tivemos uma esse ano, e a ideia é ano sim, ano não, né? Agora para esse campeonato. Olimpíada mesmo. É Olimpíada mesmo, é gente do mundo inteiro, é muito legal tal. Mas voltando no assunto, aí eu fui nessa época ainda eles dividiam entre pizzaiolos italianos e estrangeiros. E eu fui campeão dos estrangeiros, né? Mas foi muito legal, porque tinha gente do mundo inteiro, tinha japonês, coreano, americano. Poxa, muito legal. Tinha de tudo, alemão, não sei o quê, foi bem legal. Foi uma coisa muito positiva como resultado para a pizzaria, porque voltar com um prêmio de lá, tendo uma pizzaria, as pessoas queriam provar o que tinha vencido, o que tinha acontecido, né? Então foi como pizzaiolo, e dentro desse negócio, dessa avaliação, você fazia uma marguerita e você fazia uma criação sua, que culminou agora em outra... culminou quando eu falo de Olimpíada hoje, são 5 ou 6 categorias, a categoria gourmet hoje. Tá? Então naquela época chamava de pizza autoral, tal, onde você criava uma cobertura diferente e tal. Ou usava só na cobertura, a massa... Massa sempre clássica napolitana, né?
E aí eu venci, e quando voltou foi uma loucura, todo mundo queria provar a pizza, não sei o que eu tinha criado lá. E ela tá hoje, até hoje no cardápio. Qual que é? Chama La Divina Comédia. La Divina Comédia. É uma homenagem a Dante Alighieri, porque o campeonato foi na Piazza Dante. Então, como a pizza tem umas combinações meio de céu e inferno, vai? Do inferno aí de o que Dante. vai, Explica né? isso pra gente. Explica aí. Linguiça curada picante, cebola caramelizada roxa, tem próvola fumicata. Então, tem um monte de nuances ali. Tem salgado, doce, o picante, o defumado. Então, ali é um caldeirão. Então, a gente chama de meio que um inferno de Dante ali. Então, Tá no cardápio da Leggera até hoje. Tá, chama lá Divina Comédia, tá no cardápio até hoje. Que beleza. Que legal. E depois veio uma sequência muito boa durante todos esses anos de reconhecimento nacional e principalmente internacional. Eu não posso fazer de que eu não conheço, que eu não quis nem de surpresa, porque eu comi umas 10 vezes essa pizza. Bom demais. Ele, Marcelo, curte. É uma pizza branca, inclusive, não vai molho de tomate. Que acho que a Leggera foi uma das primeiras pizzarias a conseguir tirar esse estigma de toda pizza tem que ter molho. Pizza tem que ter molho. Molho, orégano e azeitona. Exatamente. É o Você falou, vamos deixar para padaria isso aí, que inventou essa combinação. Falando da Leggera de premiação, ela já ganhou a Veja, né? O prêmio da... Não, a gente nunca foi em primeiro lugar da Veja. Mas foi... A gente já foi em várias vezes, a gente ficou entre... Nominado, né? Nominado e tal. A gente já foi pelo júri popular, a gente foi em primeiro lugar já da Veja. Já tivemos júri popular da Prazeres da Mesa, já tivemos GoWare, tivemos revista Exame, um monte de revista que faz os rankings. E já há 2 anos somos reconhecidos pelo 50 Top, sempre entre as 10 melhores da América Latina. E esse ano eles fizeram o 100 mundial, foi a primeira vez que fizeram isso, a gente ficou entre as 100 melhores pizzarias do mundo. Nossa, porque 50 Top premia 100. Você imagina isso? Não, peraí. Você imagina isso? O Brasil tem o quê? 15 mil pizzarias, né? Tá certo que você tá colocando tudo junto. Tudo junto, mas... Nova York deve ter quantas? 50 mil? Não, tem menos que aqui, eu acho, inclusive, mas é muita pizzaria. Mas é muita pizzaria. Sim, na Itália. No Japão, você sem só certificar. Você fazer um trabalho e a tua pizzaria entrar numa lista das 100 melhores do mundo. Do mundo, cara. Sensacional. Pouca coisa não, cara. É muito bom. E tem um que é o mais importante pra gente, que é o Guia Gambero Rosso, que é o Michelin da Itália, que reconhece a gente por 3 premiações consecutivas, que aqui funciona a cada 2 anos, com a pontuação máxima. Nossa. Então isso pra gente é o Oscar. É o Oscar, Que legal. Pra gente o Gambero Rosso é aquele negócio... É o maior orgulho mesmo. É o maior orgulho. Não que todos os outros não dão, mas assim, premiação, o Gambero Rosso, que é um Michelin da Itália. O que é o Michelin para a França, o Gambero Rosso é na Itália. Aí eu tenho que fazer um parênteses e concordar com você, porque quando eu entrei no mercado, tem alguma coisa assim, você tem várias premiações que são possíveis para você. Sim. Né? Existem várias associações no mundo, né? Mas eu entendi que a VPN dava para mim, se algum dia eu conseguisse alcançar a certificação, e isso tem até história engraçada, não sempre tem história, mas se algum dia eu conseguisse aquela certificação da VPN, seria o que é o Gambero Rosso para você. Tem aquela certificação que é aquilo que você que Sim, mexe tem um com produto você, aprovado pelo instituto ali, master da pizza. O meu... É o Olimpo. Sim, é isso. Então, assim, a gente tem muito orgulho de tudo que a gente ganhou até hoje e espero que vai ganhar de agora para frente, mas claro. O Gambero Rosso é um ponto meio fora da curva pra gente, porque na América Latina não tem ninguém com pontuação máxima, e nos Estados Unidos acho que tem 1 ou 2. Olha só. E na Itália mesmo, tem pizzarias que são excelentes que não tem esses 3 pontos.
Caramba! E então quando a gente vê assim, A importância é muito. a gente vê que tá fazendo o trabalho certo, tá cuidando bem do cliente. Tá vendo? Que legal. Que no final é isso, né? No final é isso. É isso, Conta essa história aí da VPN que você falou. Não, só para história. fechar essa... Não, para fechar essa questão do André, quando eu participo de cursos ou quando alguém me pede referência e tal, eu tenho profissionais dentro do mercado que são referência e eu tiro meu chapéu e eles sabem que eu os respeito muito, né? Agora, falando em pizza napolitana, não tem autoridade maior que o André. Não tem. No Brasil não tem. E todo mundo que está dentro do mercado sabe disso. Sim, todo mundo respeita. O André, eu não estou falando isso porque o André é um dos meus melhores amigos dentro do mercado, ou até fora dele, mas o respeito que eu tenho pela carreira desse cara e pelo que ele sabe, do conhecimento dele, e pela integridade ética desse cara, pelo amor de Deus. Isso é um então, ponto. E a carreira dele fala por ele eu também. Agradeço muito o reconhecimento também, porque é importante sempre escutar de quem está do nosso lado, falar assim, você tá no caminho certo. A gente está no meio do mercado e a gente lida com vários profissionais que se colocam e muito bem. A gente tem grandes profissionais dentro do mercado, né, da pizza em geral e também da pizza napolitana. Essa opinião, não conheço quem consiga contestar. Eu brinco que assim, foi bastante dedicação, foi bastante estudo, foram muitas horas e continuam sendo muitas horas. Eu continuo estudando porque eu duvido até do que eu conheço, do que eu aprendi o tempo todo. A gente conversa o tempo todo. Exatamente. Você me traz coisa nova o tempo todo. Eu aprendo um monte com você. Eu continuo duvidando de todo tipo de informação até o limite. E eu revejo sempre depois de um ano, depois de 2 anos, e continuo. Eu não paro de estudar, eu sempre estou estudando, porque para mim é extremamente importante entender por que o produto tem que chegar, como o produto tem que chegar bom e cada vez melhor para quem está sentado aqui na mesa. Esse é o nosso core do que a gente faz, é isso, no final. Eu brinco sempre que o cliente volta porque você está fazendo bem feito e igual. Padrão. O cara que quer ser alquimista dentro da cozinha, ele pode ser para ele, mas se ele ficar testando no cliente dele, o cliente não fala, toda semana que eu vou lá tá diferente. Entendeu? Então isso é um pepino grande, que talvez as pessoas romantizem muito a cozinha, romantizem muito toda a criação e tal, mas no final o que faz o cliente voltar e sentar na mesa e tal... para ele repetir a experiência boa que ele teve lá. Eu brinco assim, lógico que o nosso produto não tem nada a ver com... Mas assim, o cara não volta no McDonald's porque o Big Mac tá diferente toda semana. Entendeu? E é isso no final, porque o cliente, ele não tá preocupado... Ele não entra aqui para perguntar quantas horas você fermentou a massa, quantas horas isso, quanto está a temperatura do forno. O cara não quer saber nada. Ele quer comer a pizza. Ele quer ter um momento legal aqui dentro, com a família, com a namorada. É experiência, né? Experiência. É mais do que só comida. Exatamente, E eu acho que se as pessoas não olharem desse jeito, elas podem ser um baita alquimista, um baita profissional, mas não vai para frente. Não vai para frente. Isso é extremamente importante, inclusive ser falado, porque eu vejo muito. Hoje em dia a internet é terra de ninguém, né? As pessoas falam, escrevem o que querem. A fidelização do cliente, né? Sim. A única coisa que consegue fazer a fidelização do cliente é padrão. Exato. Padrão. Você saber que aquilo que te encantou vai estar lá toda vez que você for. Exato. E você falando do estudo, eu lembro uma vez que você estava lá na fábrica, lá em Bragança, e aí você falou que você costuma ir contra as correntes, né? O pessoal aumentando, a gente estava falando de farinha, aumenta aqui, você, não, eu vou aqui. Aumenta as horas, não, eu vou aqui. Aumenta
Diminui a temperatura da geladeira. Eu falo que a unanimidade é burra, né? Então, se tem muita gente falando uma coisa, eu vou olhar do outro lado, porque alguém tá ganhando dinheiro. Quando tem informação, entendeu? Alguém tá ganhando dinheiro em cima de você, se tem muita gente falando Virou uma massa coisa. de manobra. Se entrar nesse assunto, aí vai longe, assim. Eu contesto tudo e todos, o tempo todo, porque não acho que o caminho é o que estão... O André, ele quebrou já alguns paradigmas na minha cabeça, mostrando, né, com fatos. Eu tinha alguns deles que o André me ajudou a romper, né? Eu achava que fazer pizza napolitana era uma corrida contra o tempo. Ver quem conseguia tirar a pizza perfeita no menor tempo possível. Não é uma corrida contra o tempo. Altura de cornicione, né? A altura da borda da pizza. Né? Não é por aí. Não é necessariamente um fator. Né? Para quem gosta, fantástico. Claro, sim, mas aí você elabora um produto para aquilo, né? Né? Então, tem uma série de paradigmas que Sim. eu aprendi muito com ele. Eu falo que a internet ela é uma briga de quem pode usar o termo que quiser, fermenta, matura, guarda na geladeira, fala o que quiser. Quanto tempo a pessoa guarda mais tempo ali, faz mais tempo, qual a temperatura que a pessoa consegue chegar no forno dela. Nossa, olha, tá parecendo um inferno lá dentro. Não é isso. Não é isso, Não é isso, não é. Tá longe disso, pra falar a verdade. A pizzaria que ganhou todas as premiações, quanto tempo sua massa fica na geladeira? Não, 0. 0. Muito bem. Só pra... 0. Então Não, assim, nada contra quem faz. Nada contra. Exato, Cada um tem a sua. Só que assim, eu consigo explicar tecnicamente o que está acontecendo quando a pessoa põe e quando a pessoa não põe na geladeira. Eu não sei se as pessoas que fazem isso, se elas sabem exatamente o que elas estão fazendo e se elas sabem o que elas estão criando ali. Entendeu? Elas gostam do resultado do que elas fazem. Justíssimo. Mas eu não sei se ela não está repetindo um discurso que já foi falado para ela e ela continua levando para frente, falando que o resultado daquilo que ela está fazendo é por causa daquela condição. A gente já falou isso num outro episódio, não vamos nos repetir, nos alongar nisso, mas é exatamente o que acontece com o forno. O pessoal vai fazendo no forno porque era feito desse jeito, porque eu já fazia, e não sabe o porquê de cada coisa. Exato. É exatamente isso, né? Conta a história da VPN, então. Agora já me deu branco de novo. Vai ter que cortar isso daí. Não, aqui fica sem corte. Sem corte. A gente estava falando, você falou que tinha uma história engraçada, quando você falou de conseguir a VPN para Forno Santo, né? Dos fornos da Forno Santo receber mas me veio uma situação engraçada, agora me deu branco. Vai ter que cortar isso daí. Ou não, ninguém vai ficar sabendo. A hora que você lembrar, anota, a gente grava um outro. Aí faz um shorts dele. Faz um shorts. Lembra aquela história? Eu lembrei. Lembra não, né? Eu lembrei dessa não, lembrei. Não tem shorts então, hein? Não lembrei, tem. Porque o André, a história foi assim. Eu conheci o André morando no Rio, né? E na época, a gente se falava por Skype. Né? Skype. Por e-mail e por Skype, né? Eu botava... Você sabe que eu tenho esse mesmo e-mail ainda, né? Eu também tenho. Eu vou ver se eu procuro as nossas conversas um dia. Desculpa interromper. Não, com certeza deve tá arquivado lá. Com certeza tá arquivado. E o primeiro forno napolitano que eu fiz foi na garagem da minha casa, né? E eu me lembro... né? No Rio. Botei o carro para fora, fiz uma tenda ali, né? Porque cortava tijolo e tal, voava pó para tudo quanto é lado. As janelas da minha sala eram venezianas, eu tinha que tampar para não entrar poeira dentro de casa. Só fazia isso quando a minha esposa não estava em casa, porque se tivesse era briga. Então, nossa, demorou 3 meses para fazer o primeiro forno. Caramba. Mas eu me lembro de estar fazendo forno, de estar tirando foto, botar no e-mail, mandar para André, me sentar e ficar conversando com ele. E aí... Estava no começo da construção do forno, eu falei, pô, André, você acha que eu consigo certificar o forno? Ele olhou para minha cara, a gente falando
No Skype, né? Mudou a feição. Cara, vai ser meio difícil de certificar um forno só. Você vai ter que ter estrada para poder seguir, né? Que nem a pessoa montar uma pizzaria, fazer uma pizza e chamar a VPN para fazer a certificação. Para certificar, não é por aí. Não dá. Exatamente. Mas é isso. Então, eu não tinha noção de onde que eu tava. A estrada é importantíssima. E o Márcio percorreu... E eu nunca perdi o contato com ele. Não. Eu, na Leggera antiga lá, hoje eu tenho o Forno Santo já, quase 5 anos já, né? Quantos anos? Uns 5 ou 6 anos já. E inclusive foi o primeiro com o biscoito, foi lá. Foi. Eu tinha um forno que eu tinha feito. Porque o primeiro Márcio não estava aqui em São Paulo. Porque se ele tivesse, eu tenho certeza, se eu tivesse chamado ele teria feito comigo. Teria encapado já. Mas ninguém queria fazer. Eu falava como é que tinha que ser construído o forno e ninguém queria fazer. Ninguém queria fazer. Eu acho que o André deve ter pensado, eu duvido que esse maluco tá querendo fazer forno. Ninguém queria fazer. E aí eu peguei, o pedreiro da obra e tal, e fui tocando. Fui tocando, o forno funcionou, lógico, que não era... Não, mas deu para Mas já era um conceito totalmente diferente do que você ia encontrar no mercado. Já deu para começar a fazer. Eu toquei muitos anos com ele. O Márcio chegou a conhecer o forno e tal. E assim, hoje, nossa, mãe, é um abismo. Mas eu acho que aquele forno lá, talvez, hoje, ele era melhor que muita coisa que às vezes tem... com certeza. Que tem no mercado. Só de ter o conceito correto, né? O pensamento correto. No mercado, principalmente naquela época, né? Naquela época não tinha nada parecido. Não. O pessoal achava que pizza... Vendia, não só achava. Vendia forno napolitano como forno pastilhado. Sim. Colocava pastilhinha em volta do forno e vendia como forno napolitano. Tem empresa hoje... Que napolitano era só estética, né? Tem empresas hoje de 2022, você pergunta qual que é a diferença do forno napolitano para o forno normal, padrão, clássico. Não, é o design. Tudo igual. Só tem pastilhinha e tal, mas todos funcionam. Funciona pra quê, né? Exato. Funciona pra quê? Funcionar, você vai funcionar. Você põe a lenha lá dentro, queima, ele vai esquentar. Vai esquentar, exato. Mas aí fazer pizza é outra coisa. E é um trabalho que, do nosso lado... Se fosse falar tecnicamente, daquele forno que você tinha, pro forno que veio, o que mudou no teu uso? Tá. Bom, naquela época, eu já sabia o que era o biscoito. Então a minha preocupação principal era o lastro daquele forno. E eu tinha feito, morando lá, eu tinha feito visita em várias fábricas de forno a lenha dos tradicionais lá, Cunto. Então eu tinha visto ele sendo construído. E também trabalhando todo dia, você começa a sacar uma coisa ou outra lá dentro. Eu acho que basicamente, estou falando assim por alto, porque o forno era muito maior por fora, porque eu coloquei muito isolamento e tal, para poder fazer o que vocês fazem hoje com menos espaço. Era um tanque. Era um tanque de guerra. O negócio, o Márcio, era um Ele teve que fazer uma caixa de alvenaria para poder colocar o forno dentro. O forno construído eu construí depois para derrubar, tem até foto depois. Eu acho que assim, eu fiz uma pesquisa muito grande para achar o lastro menos denso possível naquela época. Foi uma guerra, tal, o pessoal mandava ficha técnica, tal, era refratário, não era nem de perto biscoito. Então, assim, eu acho que o primeiro momento, a grande diferença foi ter conseguido muito mais equilíbrio no lastro. Mas depois o forno é muito superior, porque ele é mais estudado para fazer pizza napolitana. Então, o abismo era principalmente o tipo de calor que eu conseguia. Então, eu lutava muito mais com o outro forno, porque o produto eu já sabia fazer. Mas a guerra, o braço de ferro era... Nossa, hoje o Forno Santo, o braço de ferro é assim, você ganha na hora. Entendeu? Ali o negócio era uma luta, então... E eu não admitia que as pizzas saíssem erradas. Então, eu lembro que tinha, durante uma noite de, sei lá, 150, 200 pizzas, 30 pizzas eu não servia, 30, 40 pizzas eu não servia.
Fala, não vou servir. Coisas que as pessoas não fazem. Porque você está falando de Eu não servia. 15%. Eu não servia. Eu não servia. Eu falei, não, essa pizza, ela assou muito tempo fora de estar encostado no lastro. Ela não tá boa. Ela não tá boa. A pizza, ela tem que assar no lastro. Até você vê muito vídeo, né? O pessoal levantando, aquela coisa toda, aquilo é completamente errado. A pessoa que faz aquilo Pra pegar a fumacinha? A fumacinha é pior ainda. A fumacinha é consequência da primeira cagada que não é assar ela apoiada no lastro, né? Então, é o que o Márcio falou. A corrida contra o relógio, ela tem um custo altíssimo. Quando você tem um lastro agressivo demais, você coloca a pizza e ela já, a primeira camada da massa já tosta. E se você deixa ela lá, ela vai queimar, mas a parte interna da massa vai ficar crua. Aí você começa a terminar de assar a pizza girando ela. Você tem que deixar a pizza bêbada. Virando. A pizza, ela assa de baixo para cima. As pessoas, eu acho que talvez muita gente não sabe disso. Ela assa de baixo para cima. Da indução da pele. Exatamente. Claro, é o principal. Os outros calores têm uma porcentagem, mas assim, eu diria que 70% da importância da pizza está de baixo para cima. O calor que transfere do laço para a pizza e ela vai... Você regula o forno. Você regula o forno a partir do lastro. Exatamente. Então, o que acontece? As pessoas que deixam... Pizza tem que... Uma pizza napolitana, estou falando de pizza napolitana. Falando de pizza. Uma pizza napolitana que assa de entre 60 e 90 segundos. Que metade do tempo está em cima da pá, metade do tempo ela não assou. Ela só torrou por fora. Tostou por fora. Ela não assa dentro do miolo dela se não tiver encostado. E aí você começa a ter dificuldade com refratário, com cordierita e outros materiais que são mais agressivos. Tem uma transferência muito agressiva de calor. Antes dele terminar de fazer essa cocção, ele já queimou embaixo. O problema penetra o calor. O problema maior é que quando você manda uma pizza dessa para o seu cliente, ele não vai ter uma experiência boa, porque ele vai comer uma pizza que não está assada corretamente. E uma pizza que não está assada corretamente te cria problemas de indigestão. Não é a maturação, a fermentação, como o pessoal adora falar. Pode fazer tudo isso. Se no forno não assar corretamente... Não, você não precisa fazer tudo aquilo. Se não assar direito, não faz diferença. Não faz diferença o que você está fazendo antes. Você pode fazer uma massa de 3, 4 horas. Se assar direito, ela digere. Não tem pesquisa científica que fala que digestão está relacionada à maturação, fermentação. Senão a gente não poderia comer bolo, não poderia comer macarrão, não poderia comer quiche, torta, tudo que vai farinha de trigo e não é fermentado. Então essa é para mim, a primeira cagada gigante que falo, que a massa tem que fermentar 500 mil horas para ficar fácil de digerir. No dia seguinte você está comendo pãozinho francês que foi 2 horas a fermentação. Entendeu? Na padaria. Está perfeitamente assado. Porque a padaria tá fazendo 500 pãozinhos todo dia lá e o cara sabe assar pão. Por hora, né? Você vai comer um quiche que não fermentou nada. Macarrão. É trigo. Não tem nem fermento. Você fala, não, desculpa, não fermentou 48 horas esse macarrão, não vou comer. É uma estupidez sem tamanho. Entendeu? Então, o que faz a pizza ter boa digestão ou não é o assamento. Ponto. Não tem muito para onde fugir. É o assamento. Então... Ela tem duas coisas que tem que acontecer para a gente poder digerir trigo. Porque se você comer uma colher de farinha de trigo crua, ela é indigesta. O que faz ela ser de fácil digestão? É a cocção. Então você faz lá, engrossa o leite com manteiga e farinha, bechamel, molho branco, como falam aqui no Brasil. Acontecem 2 coisas quando você cozinha a farinha de trigo. Acontece uma coagulação da proteína, do glúten, que é uma cadeia de proteína, de outras proteínas que tem no trigo. Porque quando o trigo está escrito contém glúten, é mentira também. Ele contém outras coisas, quando você mistura a água e eu falo, sova. E sova vira glúten.
É que não tem como não virar glúten. Por isso que eles escrevem que contém glúten. Se você colocar crua na sua língua e ela molhar com saliva, já começa a criar glúten. Conterá glúten. Conterá glúten. Mas tem que colocar, contém glúten, porque não tem como não virar glúten o que tem dentro do trigo. Então tem que coagular e o amido tem que gelatinizar. A indigestão, geralmente, é porque não gelatinizou o amido. Por isso dá muita sede, inclusive, quando você come uma pizza que não digere bem. Caramba! Porque você está gelatinizando aquilo dentro do seu sistema. E como é higroscópico... Vai absorver muita água. E aí, por isso o pessoal, nossa, me dá uma sede. Que aula, hein? Por isso que você ficou andando no corredor da casa e tomando Exatamente. água, né? Porque não estava bem assada a Tá pizza. vendo? Mas tem um porquê das coisas. Sim, né? a Senão fermentação... hoje não tava aqui. Talvez não. Caramba! Então, o que vocês fazem como produtor de forno é extremamente importante. Porque as pessoas têm que entender que não é uma corrida contra o relógio, que ela tem que assar direito a pizza. E uma série de fatores. A corrida contra o relógio e a pizza, metade do tempo em cima da pá, no meio do forno para cima, onde está toda a fumaça e a fuligem, Eu comecei a entender. o cara tá matando o cliente dele. Eu comecei a entender isso quando eu fui na primeira Olimpíada da VPN. Porque eu via vocês, né, os jurados lá, o Stefano, na hora que os competidores mostravam a pizza, rasgando a pizza e olhando a massa por dentro. Né? E aí, né, cheirando e tal. Né? Tem uma série de elementos que se observa na massa, né? Mas a cocção tem que estar ali. Né? É número 1. O que você vai colocar em cima da pizza é de exclusiva gosto seu. Cara, eu quero goiabada. Coloca, porra. Que eu vou proibir você de colocar goiabada em cima da pizza? Cara, mas assa direito. Entendeu? Então é isso. A pizza napolitana, ela é uma filosofia baseada em cima de uma metodologia do que a massa é. E o disciplinário da VPN, ele fala de tempo e de temperatura, né? Isso. E ele não fala, né, o quanto antes, no máximo em 90 segundos. Não, ele fala de 60 a 90 porque a gente sabe que uma massa com aquela hidratação média de que tem seguindo aquilo lá vai demorar de 60 a 90 segundos nessa temperatura de 400 e poucos graus para cima. Então, o que acontece? Quando você coloca um produto dentro do forno, você está levando a água que tem no alimento ao ponto de ebulição para ela evaporar. E você precisa evaporar água o suficiente para acontecer a gelatinização e a coagulação do amido e da proteína. Então, quando você evapora, então o que acontece? As pessoas ficam nessa corrida de coloquei mais água na massa, aí vai lá e coloca num forno de 480 graus. O que você acha que vai acontecer? Se perguntar para o Márcio, qual é a coisa que mais rouba energia do forno? Água. Quer dizer, o cara põe mais água em menos tempo. O que vai acontecer? Não é que a pizza... se você assar uma pizza de alta hidratação com a temperatura correta, ela fica extremamente leve. Mas as pessoas querem misturar as estações. Elas querem fazer tudo o que elas estão vendo na internet sem pesquisar. E falar assim, não, eu vou fazer 80% de hidratação aqui e vou assar 480 graus. Em 45 segundos. Em 45 segundos. Cara, não conta. A conta não fecha. Entendeu? Não fecha. Ele... Matemática. Porque a alta hidratação ela é muito benéfica em panificação, que você tem um longo tempo para assar. Exatamente. Numa temperatura menor. Você pode até fazer uma pizza com alta hidratação, mas dá o tempo correto para a pizza ficar... A pizza em telha, elas são todas pizzas mais hidratadas, mas elas ficam 7, 8, 10 minutos no forno. Temperatura bem mais baixa. Essas pizzas que o pessoal chama de contemporânea, canotto e tal, o pessoal trabalha em 380 graus lá na Itália. E fica 4, 5 minutos? Não, fica 2 minutos e meio. Cara, mas é 1 minuto a mais. 1 minuto a mais é o tempo suficiente para coagular ali a proteína e mas olha aí, gelatinizar o amido. 50 graus de diferença de temperatura, você aumenta
1 minuto na cocção por causa Principalmente de uma hidratação. De quanta brasa, lenha e fogo o cara tá deixando ali. Porque ele vai ser mais dócil de baixo para cima e também vai ser mais dócil aqui. Então não é só 50 graus. Ele é uma... Eu falo que é uma equação que eu não sei fazer. Deve existir como fazer uma conta dessa, mas ela é muito complexa. Muda. Eu tava com... Muda a transferência de calor. Eu aprendi isso daí com um espanhol que muitas vezes vem aqui no Brasil e trabalha muito aqui no Brasil. Chama Javier Vara. Sim, o Javier é um puta padeiro. Eu não fazia a menor noção, eu não tinha a menor noção Eu conheço o Javier, ó. de que pressão atmosférica tem um papel gigantesco na hora de você assar uma pizza ou um pão dentro do forno. Nossa, total. Ele altera completamente a temperatura do forno, a composição do forno, a arquitetura do forno, altera a pressão atmosférica dentro do forno. Porque o forno de pão é fechado. É. Então você tem um outro tipo de pressão lá dentro. Totalmente. Muda tudo. É que nem o negócio. Você pergunta para as pessoas em geral que fazem pão, às vezes até fazem bem feito. Você fala assim, por que você coloca vapor? Para a casca ficar crocante. É o contrário. Ele coloca vapor para o pão crescer. Porque se você... É a mesma coisa com a pizza de alta hidratação. Se você pega e joga num forno muito quente ou num forno muito seco, uma coisa muito hidratada, ela vai criar na hora uma casca. E ela vai criar uma dificuldade imensa para expandir. Não vai. Então, vai travar o crescimento. Exatamente. Então é a mesma coisa. Até no forno a lenha tem microvapor dentro. Tem. E é por isso até que a pizza no forno a lenha é superior. No meu ponto de vista, na minha percepção de vida e estudo que eu tenho até hoje. A gente fala sobre isso. Né? Ela é superior. Ela é superior porque essa micro-umidade que tem da queima da lenha, ela não existe nos combustíveis alternativos. É difícil explicar isso, né? Porque quando você, às vezes no telefone, eu lido muito com o cliente, né? E aí o pessoal fica em dúvida, né? Como é que você vai falar? Não, é um calor mais... úmido, é um calor menos seco. Eu sempre brinco, eu falo, não vai achando que comprar um combustível alternativo é um carro automático, tá? Eu vi um cara chamado Anthony Mangieri. A primeira vez que eu ouvi essa expressão de calor seco foi pelo Anthony Mangieri, lá em Nova York, ele falando dos fornos a carvão, que são muito comuns lá. É muito seco. É muito seco. Mas a pizza nova-iorquina, ela é desenvolvida para aquele calor... E é carvão mineral, é mais seco ainda. Mais seco ainda. Porque é o grande combustível do norte dos Estados Unidos. É um pré-petróleo. E é agressivo, tal. Tanto é que, assim, fica um punhadinho num canto aqui e a pizza está do outro lado. Para ela poder ter os 3 minutos dela lá, 3 minutos e pouco. Agressivo, bom. Impressionante. Que aula, hein? Que aula. Pois é. E tem muito mais de onde está saindo. Mais, exatamente. Não, assim, num bate-papo você conversa, tal, mas as pessoas, eu aconselho todo mundo, estuda. Estuda e duvida de toda a informação que você está recebendo. Veja, né? Assim, prova, testa, investiga, vai aqui, vai ali. Eu lembro quando a gente começou a fazer o forno totalmente em biscoito, a cúpula também em biscoito, eu aprendi e senti, e o André, né, ratificou isso. O André verbalizou, né, o que você estava sentindo. A gente, pela experiência, a gente consegue enxergar, assim, perceber as coisas acontecendo de forma diferente dentro do forno. Né? A movimentação da labareda, a movimentação do calor, a forma como a pizza vai assando. Você começa a perceber que até a onda do calor muda. Muda. A onda do calor muda. A densidade do tijolo muda como o calor... A forma da refração. É muito louco, cara. Então eu sempre falo assim, padrão é importante, mas você tem que conhecer muito bem o equipamento que você está usando. Senão você não consegue extrair o máximo que você tem dele. Então, se você consegue fazer produto bom em muitos equipamentos diferentes, mas você tem que entender ele muito bem. Eu acho que o grande lance até de vocês terem fornos diferentes é isso, é o cara poder optar como ele quer trabalhar. Parte do produto que ele quer fazer e o que ele vai precisar. Exatamente, porque vocês têm 2, 3 modelos de fornos diferentes. E eles são dedicados a tipos de cocção diferentes.
Sim. O produto, ele é bom sempre se você souber usar. Eu brinco que tem 2 tipos de pizza, boa e ruim. Entendeu? E qualquer estilo tem produto bom e ruim. Tem muita pizza napolitana ruim, tem muita pizza napolitana boa. Tem muita pizza romana boa, tem muita pizza romana ruim. Porque é execução. É execução. Não é porque... Que é o que Não é o estilo de pizza que é bom. A associação criou a VPN por causa disso, porque as pessoas colocavam pizza napolitana para mostrar que tinha qualidade a pizzaria. E o cara tava lá com um forno elétrico com porta... De porta-guilhotina. Porta-guilhotina, fazendo pizza de 3 minutos, não tinha nada a ver com pizza napolitana. Podia até ser boa a pizza que o cara tava fazendo. Mas não tava com a nomenclatura Entendeu? correta. Exatamente. Então é muito por esse lado que eu falo muito disso. Eu falo, gente, pizza boa e pizza ruim. Escolhe estilo, tenta não mentir, que é uma coisa que acontece muito. As pessoas falam em pizza napolitana... Eu falo, Ou não falar sem propriedade, né? sem problema. Ou elas falam porque são mau caráter, sabe o que é, ou fala porque não sabe. Não tem instrução. Acha que está fazendo, ou gosta de falar o termo. Ouviu o galo cantar, não sabe aonde. Exatamente. Então tem muito desserviço. Tem muito desserviço na internet, da mídia, jornalismo. Mas se o dono do negócio for fiel e souber o que ele está fazendo e saber transmitir para o cliente, para a mídia, para a internet, fica mais fácil. Eu acho que começa da gente saber falar o que a gente está fazendo. Legal. Muito legal. Eu acho bacana. O Guilherme Finamori, ele estava contando pra gente que ele fez um teste, eu vi esse teste dele, com a pizza, a mesma massa, a 3 temperaturas diferentes. Sim, ele me mandou. E mostrou o resultado final, né, tecnicamente falando, de textura. Foi muito legal isso aí. Ele fez, e ele falou, olha, né, foi questionar ele na nossa página de, quem é você para dizer o que é certo e o que é errado, né? Para pizza napolitana, o cara tem autoridade, né? Ele é certificado. Porra, ele fez curso lá, tem a pizzaria há alguns anos já, e tá fazendo só pizza napolitana. Lógico que ele tem bagagem pra... Pois é, mas o propósito ali não era dizer isso daqui é certo, isso daqui é errado. Era mostrar a diferença. Era mostrar a diferença que faz na massa as diferentes temperaturas, né? E diferenças pequenas. No disciplinar e na Vera Pizza Napolitana, o que era necessário, como fazer. Exatamente. E ele fez por conta dele, não foi encomendado. Não, eu sei, ele é um cara que tá bem empenhado em mostrar o que ele faz, e mostrar as diferenças e tal. Eu sempre falo, mostrar a diferença não é querer dizer que uma coisa é melhor e outra coisa é pior. É o que você falou, a pessoa tem que escolher um estilo, ou vai ser autoral, criar o seu estilo, mas seguir Falar a verdade, né? Falar a verdade. Falar a verdade. Esse é o maior problema, é isso. Não existia essa verdade. A internet, a mídia e tal, ela fica sempre fica parecendo que tá ensaboando, sabe? Mas vira esse trabalho de catequese, né? Como existe a VPN para falar para as pizzarias e instruir o público, aqui se faz, aqui não faz. É o nosso dia a dia lá também, como eu te disse, em forno também o cara fala que tal coisa é igual a outra. Mas tem muita gente fazendo trabalho sério. Tem muita profissional bacana. Tem muita gente... Cada vez mais. Sim. E isso é bom. Mas tem muito fanfarrão também. Sempre vão ter. Sempre terão. Exatamente. E você servindo aqui a Vera Pizza Napolitana em São Paulo, um grande centro. Agora, acredito que não, depois de tantos prêmios, tantos reconhecimentos, mas no começo, o pessoal estranhava muito, entrava, achava que ia vir aquela outra pizza mais comum brasileira, ou como que foi isso até hoje, né? Eu não posso dizer que foi difícil, porque como ela foi a primeira a fazer pizza 100% napolitana, ser uma pizzaria napolitana mesmo, do começo ao fim, ao né? começo Sem ao fim. exceções, né? A gente abriu com essa cara e muito rápido assim as pessoas começaram a fazer o passaparola, que é o nosso boca a boca. Começaram a fazer e começou a vir um blogueiro, começou a vir um jornalista, escrever e tal. Então teve uma cama preparatória. Então as pessoas iam um pouco mais preparadas para ver o que é diferente.
Se 100% das pessoas gostaram, não. E graças a Deus. Não dá pra agradar todo mundo. Exatamente. Né? Mas às vezes o cara chega e fala, não, mas eu queria uma pizza... Não serve. Família e tal. Não tem. Né? O que a gente faz é isso. E já teve gente que levantou e foi embora. E até hoje acontece, principalmente na outra unidade, hoje a gente está aqui na dos Jardins, mas na outra unidade de Perdizes, que é do lado do estádio, então você pega, por exemplo, show. O jogo menos, porque o público é muito parecido, é sempre o mesmo, eles já sabem o que eles querem, conhecem, já faz parte até do... O entorno já faz parte. Faz parte do ritual. Do ritual do cara. Isso, uma cerveja, não sei o que, ir pro estádio. Mas o show, você pega uma saída de show, sai um monte de gente com fome e entra no primeiro lugar que tem com a porta aberta. E a pessoa não sabe nem o que a gente faz. Não imagina. Tô com fome, tem pra comer. Tô com fome e tem pra comer. Então aí senta 4, pede uma pizza, aí chega uma pizza individual. O garçom explicou, as pizzas são individuais, mas as pessoas não acreditam. Não, mas é porque nos lugares o prato para 2 pessoas servem 4. Aí porque vem no interior, outros estados e tal. E aí chega cada um come, eu não corto pizza, é uma outra coisa que eu não faço, então eles mesmos cortam, cada um come uma fatia de 4 que sai ali. É melhor pedir mais, né? Por quê? Primeiro que a pessoa achou que era grande e no final era pequena, porque era extremamente leve. Mas tem um outro fator que facilita, né? E depois a com pessoa... coisa boa é fácil. Mas ao mesmo tempo já teve gente que sentou e falou, não, esse tipo de pizza eu não quero, levantou e foi embora. Aconteceu e acontece menos, mas acontece. Porque a pessoa entra, ouviu falar que a pizzaria é boa, mas não pesquisou onde ela estava indo. Então, não sei se a gente tem hábitos bons ou ruins, mas eu pesquiso onde eu vou, né? Eu não entro na orelhada do nada num negócio que eu não sei o que está servindo. A não ser que você vai numa padaria comer um negocinho rápido, beleza, mas... Claro, lógico. Mas é diferente. Então, assim, não tive tanto problema, não posso falar... Eu sei que tem gente que às vezes luta um pouquinho, principalmente no interior e tal. A luta é um pouquinho maior, né? A luta é maior, mas... Mas eu acho que também o que te ajudou você falando isso, essa questão de já vir com a bandeira fincada, né? Olha, Sim. porque às vezes o cara... Eu queria ser, mas eu tô com medo do cliente, aí eu vou fazer uma e vou fazer a outra. Eu não fiquei em cima do muro. Isso, o cara acha que vai ajudar, mas acaba atrapalhando. Não fiquei em cima do muro, não tentei fazer meia mussarela, meia calabresa, que é o que o pessoal faz. O pessoal faz outro estilo de pizza e fala, não, eu faço pizza napolitana porque o forno é napolitano, ou porque eu uso farinha italiana. O cara não sabe o que está falando, não sabe nem o que está fazendo, se bobear. Então, acontece, e eu falo, em cima do muro, ou o cara é mau caráter ou é desinformado. Eu não acho que tem uma terceira via, no caso. Eu estava até falando isso pro Márcio. Ou o cara é desinformado ou é mau caráter. Porque se o cara tem informação, ele está mentindo. Se é desinformado, é porque é desligado e tá fazendo groselha, entendeu? Tá propagando uma informação errada a gente sempre, por inocência. A gente sempre procurou se pautar, quando a gente fala pizza napolitana, a gente sempre procurou se pautar nos parâmetros que eu recebi, através da VPN. Né? Seja por você ou pela própria VPN, conversas que eu tive com o Stefano Aurico, eles nunca me disseram o que eu tinha que fazer. Nenhum deles. Nunca. Mas sempre me falaram, olha, o parâmetro que você tem que conseguir alcançar é esse. Né? O que você precisa conseguir fazer com o teu forno é isso. Né? Como faz? Como que eu faço? Se vira, negão. Se vira. Eu gosto, o Gil, lá de Brasília, ele uma vez falou uma coisa que eu achei fenomenal. Ele falou, tem vários estilos de pizza, mas o único no mundo que tem uma metodologia clara para chegar no resultado é a pizza napolitana. Os outros é tudo assim, não, dá pra fazer assim, dá pra fazer assado, dá pra fazer desse jeito, dá pra fazer aquele. Mas aí a importância da figura da VPN, né? Que cria um disciplinário. O único que tem uma metodologia, não é uma receita, não é uma... Vamos lá, André. Falando de pizza, quando você olha para uma pizza, o que você tem que olhar, educando o público? O que você tem que olhar para dizer, essa daqui é uma pizza napolitana? Quando a pizza chega na mesa? Eu acho que a primeira coisa que ela tem que olhar é se ela dobra facilmente, se ela é macia. Não se ela é mole. Se ela é macia. Se ela tem essa plasticidade de ser macia. Se ela quebrar... Se ela quebrou,
Não é. Não é. Já certeza Tá fora. que já tá. Já assim, porque assim, a pessoa não sabe como é que foi feita a massa, como é que foi assado. Sim. Mas o resultado de uma pizza napolitana, a gente sabe. Vocês têm forno a gás, que é aprovado também pela VPN, se tira uma pizza napolitana Sim. de um forno a gás. O profissional que está lá, ele teoricamente é um esperto, é um técnico, que ele fala assim, para fazer aqui a pizza nesse forno aqui, eu sei que esse é o caminho que eu tenho que seguir para servir uma pizza napolitana. Então, falando de características finais, ela tem que ser macia, se dobrar facilmente. Quando você abre a borda e rasga, que é aquilo que o Márcio estava falando, você tem que ver se ela tem como se fosse um brilho gelatinoso, que mostra muito a coagulação da proteína e a gelatinização do amido. Quando você sente o cheiro dessa borda, depois de um minuto e pouco que ela foi assada, ela tem que ter cheiro de pão fresco assado. Então esses já são os primeiros indícios de você reconhecer uma pizza napolitana. E logicamente, o visual da pizza, ela é sempre dourada, com alguns pontinhos, não aquela coisa branca, cheia de bola preta, tal, que a gente vê, que o pessoal chama de leopardo, tal. Então geralmente ela é mais dourada, ela é mais menos pintada, tal, ela tem uma coloração um pouco mais viva, tá? Se olha muito também o equilíbrio dos ingredientes em cima e a qualidade. Então, sempre procurar ver se tem uma fibra. Tamanho? Tamanho pode variar de 25 até 32, 33 centímetros, porque vai depender do tipo de pizza napolitana que o cara está servindo. Se é uma pizza menor portafólio, se é uma pizza rota di carro, que é aquela maior, mais esticada, se é uma pizza que fica no meio do caminho, porque a metodologia... Aqui você serve essa maior, né? Não é a maior de todas. Se for lá para Nápoles, é bem maior que a minha. Lá é. A minha é uma pizza mais parecida com o centro histórico de Nápoles, que eles chamam de rota di carro, que ela é mais esticada e tal. Então, eu tenho uma pizza aqui de uns 30 centímetros, que é um pouco maior do que, em geral, as pessoas servem nas outras pizzarias napolitanas aqui. Pela VPN, eu posso fazer uma pizza como a gente está tradicionalmente acostumado a ver aqui no Brasil, de 35 centímetros em 8 fatias e chamar essa pizza de pizza napolitana? Não, porque para você chegar a 38 centímetros, você vai 35 centímetros, você vai passar com certeza da gramatura da massa. Ah, tá. Então, eles falam que no máximo 250, 260 gramas por bolinha. No máximo. 280. É assim, mas 280 você vai fazer uma pizza bem grande já. E já mais maçuda. Que são pizzas mais da região do Vômero, que são pizzas que tendem a ter uma borda um pouco maior, tal. Então por isso que eles falam de 1 a 2 centímetros e pouco a borda, porque não é uma ciência exata, não é uma franquia de pizza, entendeu? É um estilo da região ali de que se serve. Então, quando você faz 35 centímetros cortado em 8, é certeza que você passou da gramatura da bolinha. Então, o que acontece muitas vezes quando a pessoa quer servir uma pizza um pouco maior napolitana, que ela quer chegar nesses 260, 270 gramas, elas fazem uma pizza de 32, 33 e faz 6 pedaços. Que eu acho que o Gil faz muito isso lá em Brasília. Então, ele serve uma pizza um pouco maior, já com o intuito da mesa dividir. Eu tenho visto alguns fazer esse tamanho de pizza, até uns 33 centímetros, para delivery, né? Indo para... Sim. Só que, infelizmente, para pizza napolitana no delivery não é a mesma coisa que você comer na mesa. Né? Eu não sei qual pizza é, né, para falar a verdade, porque perde muito. A pizza é um dos produtos que mais viajam e mais perdem, né? Ela abafa, né? Não, e como ela é achatada, plana, ela dissipa muito rápido o calor. Então, você tem o problema de todos os alimentos têm, que é de você criar vapor, e perda de calor muito rápida por ela ser achatada. Então, vá à pizzaria para comer uma pizza. Te garanto que é sempre melhor. É sempre melhor. Mas assim, se a pizza for bem executada, ela não vai ficar borrachuda e gomosa. O borrachuda e gomosa é uma característica de uma pizza mal executada. Então, quando a pessoa fala assim, a pizza napolitana é borrachuda, é gomosa, não sei o quê... Cara, o cara comeu uma pizza napolitana mal executada. Porque uma pizza que sai do forno, ela sempre tá boa.
Se foi bem assada, lógico. Claro, claro. Agora, se ela foi bem executada, o pré-assamento, ela vai ser boa depois quando esfria. Tem um jeito, então, que é o jeito correto. Não é correto. É assim, o máximo que você puder fazer, parece... Porque assim, você contando que uma pizza napolitana é uma pizza individual, tirando esses casos de pessoas que gostam de fazer um pouco maior, para fazer um pouco de divisão. Comunidade. Mas a pizza também é isso. Você... Independente se está comendo sozinho ou não, geralmente as mesas são 3, 4, 5, 6 pessoas tal. Vem casal, lógico, mas a pizza é uma coisa que reúne. Então, quando você tá com uma pizza aqui, comendo uma pizza individual, o começo tá quente e o final tá fria. A não ser que você seja um aspirador de pó de comer. Mas assim, você vai comer ali 5, 7, 10 minutos a pizza que seja, ela vai esfriando. A experiência tem que ser boa de quando ela é quente até quando ela esfriar. Não dá pra toda vez que você der uma respirada, põe no forno de novo pra mim. Esquenta a pizza. Porque também já vira outra coisa. Uma pizzaria que tem problema das pessoas ficarem pedindo pra requentar a pizza, o problema é a pizza. Pois é. O problema é a pizza. Bom, ficaria aqui o resto do dia, né? Tendo aula. Mas o propósito desses primeiros podcasts, inclusive, é meio que nos apresentar para o público, mas com o tempo, com certeza, aqui vai ter... Alguns vão fazer uma série, André Vai Guidon virar aqui. série. Vai virar série, porque na hora que a gente começou a pincelar tecnicamente o conhecimento do André. E tem muito mais. André, como é que o pessoal te acha? Como é que eles acham a Legera? Instagram, curso, consultoria, que tá rolando, não tá? VPN? Curso não tá rolando. É assim, a gente vai fazer uma agenda, mas eu acho que assim, tá bem delineado que vai começar a vir gente de fora desses cursos, que eu não tô conseguindo tempo mais para me dedicar. E o Márcio me conhece, eu sou uma pessoa que me dedico. Então, se eu tô dando curso lá, eu tô dando curso lá. Eu não tô, tipo, no telefone apontando e tal, falando assim. Eu me dedico 100% ao que eu faço. Então, se eu não posso me dedicar, eu prefiro que alguém que possa se dedicar venha. Então, agenda de curso, acho que 2023 vai ter bastante. Legal. Consultoria, eu faço muito abertura de casa, que eu prefiro, eu não gosto de arrumar avião voando. Então, nem preciso mais, não é o meu core principal, então eu gosto de fazer as aberturas das casas e tal, então eu tenho um projeto que eu faço tudo. A Legera tem 2 unidades, uma no bairro dos Jardins, outra em Perdizes, que é a casa original. Ela se encontra no Instagram como @LegeraPizzaNapoletana, com E. O meu Instagram é @AndréGuidon, tudo junto. E as pessoas me encontram por ali, né? Mais o meu pessoal, eu pessoalmente com o chefe do meu pessoal, e o que eu faço para minhas casas no da Legera. Legal. E o arroba do AVPN, né? A VPN AVPN Brasil, ou Pizza Napoletana Verati, que é o da casa-mãe lá em Nápoles. Se eu tenho uma pizzaria, eu vou abrir uma pizzaria, tenho interesse em certificar, quero saber por onde eu vou, como eu começo. Instagram é o melhor caminho? Não, e-mail. E-mail. Vamos lá. Brasil, como Brasil mesmo, S normal. @pizzanapoletana.org. Napoletana.org. Muito bom. Marcião, como é que o pessoal te acha para tirar dúvidas sobre Forno Santo. Márcio.Forno Santo, Instagram. É o Márcio Forno Santo, né? Márcio Forno Santo. Gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem aí para se inscrever, para acompanhar os episódios, seja a plataforma que você tiver aí, para a gente seguir juntos aí. Tem muito conteúdo vindo. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima. Valeu.